Amém. Obrigado, obrigado, irmãos. Amém. Bom, eu não sei se o irmão, deixa eu me ver, o irmão Giovanni está aí? Giovanni está aí? Sim, estou. Giovanni, Estou. levanta aí para todo mundo ver essa camisa, para deixar todo mundo com inveja aí, irmão. Ah, não, eu só vou levantar se a Marli botar dela. Tá. Olha que coisa mais mozão. Marli, parabéns, Marli. Isso foi muito bom, viu? Foi lindo. Eu vou colocar o meu, tá? Tá, isso, tem o seu também, né? Olha, parabéns. Eu já falei para a Chile aqui que eu quero a minha também. Muito bem, irmãos. Obrigado aí pela alegria de vocês. Marli também está aparecendo aqui com a gente hoje. O irmão Mindo chegou aqui agora também. Que Deus continue te abençoando. Estendendo a mão sobre você, tá? Para que você se recupere. E Deus tire essa pedra daí de dentro, tá certo? É a nossa oração, viu? Amém. Muito bom, irmãos. Apesar dessa alegria toda, né? Se bem que apesar não, né? Eu acho que o cristão pode falar sobre a morte sem nenhum problema, não é verdade? O cristão pode sim falar sobre a morte sem que isso cause qualquer tipo de constrangimento. Cristão pode falar sobre coisas que o mundo tem tanto medo, né? Ou evitam falar. Então, nós até precisamos falar da morte, né? Nós que compreendemos hoje o que acontece além da morte. Embora o texto hoje ele fale da morte de maneira estranha, né? Linguagem dos sábios, mas os nossos irmãos do passado, no Velho Testamento, eles não tinham muitas informações sobre a além da morte. Isso quem trouxe este assunto para a luz, para que todos enxerguem claramente, foi Jesus, tá bom? Então, devemos tomar muito cuidado se alguém quer falar sobre o que acontece além da morte, né, sobre o céu ou o inferno ou o mundo dos mortos, usando o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não fala muita coisa sobre isso, tá certo? Era-se muito pouco falado, a não ser falavam de paraíso, né? Os nossos irmãos, alguém colocou aí, Deus colocou o quê? Alta celestial? Não entendi, irmão, abre o microfone aí. Eu ouvi essa palavra hoje. Meu filho está trabalhando numa ala onde as pessoas vão lá para ter alta celestial, praticamente, né? Ah, interessante. Então, essa é a maneira de falar sobre a morte ou não? Sobre a vida? Exatamente. Olha que coisa, né? Pronto, então o Velho Testamento, irmãos, e o livro de Eclesiastes, eles falam muito sobre o paraíso, né? Todos os judeus, as pessoas que eram obedientes a Deus, eles só entendiam que voltavam para Deus. Mas não havia muita informação sobre o além. Quem trouxe essa informação foi Jesus. Depois você pode conferir aí na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz que Jesus trouxe para a luz, né, a vida e a imortalidade. Né? Então, Jesus que contou a parábola do rico e Lázaro, foi Jesus Cristo quem instruiu, né, os seus apóstolos sobre o paraíso, sobre o lugar de tormento, sobre o seio de Abraão. Foi o Senhor Jesus quem disse para aquele condenado, né, à morte ao lado dele na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Né? E foi lá que Jesus esteve pregando aos espíritos em prisão, conforme o ensinamento de Pedro. Então, não esqueçamos hoje que quando o autor de Eclesiastes falar sobre morte, ele está falando no ponto de vista humano, que não tinha ideia sobre o que acontecia depois da morte. Entende? Então, ele vai colocar a palavra morte aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, dizendo que, assim, olhe, vamos cuidar nós que estamos vivos, que quem morreu, a gente não sabe mais nada sobre eles, tá certo? E na visão, né, deles, por mais sabedoria que tivessem, não era a sabedoria clara, nem a instrução
óbvia que Jesus Cristo trouxe para nós, tá bom? Então, se a gente quer saber sobre o além-morte, o Senhor Jesus, porque não só derrotou a morte, mas ele trouxe detalhes maravilhosos sobre a imortalidade. Tá certo, irmãos? Tá? Muito bem. Eu coloquei o tema a morte porque é a morte que iguala todos os seres humanos, todos passarão pela morte, né? Todos passarão pela morte. E nós temos aqui, nesse capítulo 9, 5 vezes usando a palavra morte, sendo que uma delas, no versículo 12, a palavra morte está oculta ali, mas subentende-se que o que ele disse aqui com a palavra aqui, versículo 12, ele diz assim, vamos lá, capítulo 9, versículo 12, diz assim, pois o homem não sabe a sua hora, né? Essa hora que subentende-se que é a morte, né? Nenhum de nós sabemos. Então, só nesse capítulo ele cita 5 vezes, né, a palavra morte, né? 5 vezes a palavra morte. E é muito interessante a gente pensar hoje sobre a morte e no ponto de vista de Deus, né? Como é que essas coisas acontecem? Como está a vida das pessoas que se encontram lá na morte? Então, todo ser humano, 100% deles, não escapa nenhum, tem esta preocupação, mesmo que não fale. O medo, os cuidados que a gente tem, as nossas preocupações, todas elas existem por causa da morte, né? O ser humano, quando torna-se adulto, né, ou quando começa a ter responsabilidades mentais neste mundo, ele tem a morte como aquele pisca-alerta, sabe? Como aquele alerta de todos os dias. Há alguns estudos que dizem que os seres humanos pensam na morte todos os dias, mas tão rapidamente que fogem deste pensamento, não é? Mas todos nós, esse é o pisca-alerta de todo ser humano, não é? O fato de nos protegermos, o fato tem a ver com a morte. Quando amamos, a morte está lá também, porque a gente não quer perder, não quer que a pessoa nos perca, e a morte é a palavra que está em todo ser humano. Não tem nenhum sequer em fase madura, adulta e consciente que não pense pelo menos uma vez no dia sobre a morte. É uma sombra para algumas pessoas. É uma cortina que alguns não querem pensar. Eu duvido alguém que passa em frente a um cemitério que não evite pensar na morte, né? A gente até tem um pouco de preconceito, né? Ou então superstição, né? De passar na frente de um cemitério, ou de ir para um velório, no enterro, e não pensar, gente, qual será o meu dia? Qual será o meu dia? Não é? E por isso que esse capítulo ele precisa ser muito especial para as nossas vidas. Será um reforço a mais para aquela esperança que Cristo nos dá, né? E é sensacional pensarmos em Jesus. Quando a morte vier à nossa mente, imediatamente pense em Jesus, né? Para que você saiba que você não estará sozinho neste dia. O Senhor Jesus estará imediatamente, instantaneamente ali a te buscar, não é? E isso nos causa uma visão diferente, né, sobre a morte. Mas vamos lá, irmãos. Eu não sei quem leu aí, capítulo 9. É um capítulo curto, mas ele fala de coisas muito importantes. Eu dividi ele aqui em 3 partes, né? O versículo de 1 ao 10, do 11 eu coloquei do 11 ao 12, né? É um assunto importante, todos eles estão ligados, e depois do 13 até o 18, tá certo? E eu trouxe alguns fragmentos importantes aqui para a gente, né? Bom, versículo 3, 4
no versículo 5 fala 2 vezes, no versículo 12, de forma oculta, fala sobre a morte. Então, por isso que eu peguei isso como tema, né? Porque, como já falei, né, todos nós temos dentro de nós essa expectativa de enfrentarmos o grande desconhecido. Mas nós não podemos olhar para a morte como os nossos irmãos lá do Velho Testamento. Nós temos que olhar hoje com viva esperança. Tá certo? Porque toda a história humana, todas as raças humanas, elas tinham uma expectativa de que os seres humanos teriam acesso à morada de Deus eterna. E aqueles que morreram no Velho Testamento estavam aguardando a chegada de Jesus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Todos os que morreram, de toda a história humana, desde Adão, né, até lá os habitantes de Jerusalém, da época de Jesus, eles estavam aguardando a possibilidade de morar com Deus no céu. Sabiam que ia enfrentar a morte, que era um desconhecido. E a Bíblia diz que Jesus, naqueles 3 dias que abandonou o seu corpo físico aqui, né, na terra, e foi para o mundo dos mortos, ele foi lá encontrar com todos os mortos. Absolutamente todos os mortos. Ele foi para o mundo dos mortos. E lá, eu tenho certeza que Jesus encontrou, e todos os que morreram antes dele viram o Senhor Jesus e souberam naquele momento que estamos nos últimos dias aqui na Terra e que eles vão esperar só mais um pouquinho para finalmente ir para o céu, não é? Ir para o céu. Eu fico até arrepiado quando eu penso nisso. Né? Por isso, irmãos e irmãs, quando vier a sombra da morte, lembre-se, não tema mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, não é certo? Esse vai ser uma coisa muito especial para todos nós, né? Vamos lá. Tem alguém que levantou a mão aí? Pode falar para a gente iniciar? Clara? O microfone está fechado, viu, Clara? Desculpa. Eu vou sair daqui da reunião 8h30, que eu tomei remédio. Tá bom, Clara, tá bom, mas vai com Deus na hora que estiver aqui, mas aproveita esse tempinho com a gente, viu? Bom, vamos lá. Bom, no versículo 9 tem uma coisa muito boa aqui, né, que eu quero pincelar essas 3 coisas. A morte, e a segunda coisa que eu quero dar uma pincelada é o versículo 9. Olha que interessante. Versículo 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Eu gostei desse versículo, né? Todos nós, né? Acho que eu gostei muito da palavra que ele colocou aqui. A porção boa da vida é ter alguém para amar e para viver. Porção boa. Se você já teve, só viva o resto dos seus dias agradecendo a Deus. Se você não tem, pense se você está preparada para ter. Mas você que tem, como o irmão Giovanni aí, né, que o mozão, né, o mozão, essa porção, né, olha que bonita a palavra, porção, é ter alguém que você ame e viva a vida com essa pessoa, tá certo? E não esqueçam, se tem filhos, que você aproveite os filhos que são frutos dessa porção maravilhosa. É um versículo especial que eu encontrei aqui. E o terceiro toquezinho que eu vou dar para os irmãos, antes da gente ler, um ditado popular que se usa muito hoje em dia, né? Que é melhor um cão vivo do que um leão morto. A maioria das pessoas usam esse ditado, que não é um ditado, é um versículo bíblico, né? Aqui no texto ele fala, ele não está falando sobre covardia, né? É melhor um covarde vivo do que um herói morto, né? As pessoas deturparam esse ditado, porque o texto aqui não quer dizer sobre coragem. O texto aqui quer dizer que um leão, ele tem muito mais valor do que um cão.
E no mundo antigo, né, os cães, eles eram como uma praga na maioria das civilizações, eram pragas, né? O leão já era um animal nobre, né? Já era um animal nobre, pomposo, selvagem. Então, aqui ele está dizendo que um leão morto, por mais valor que ele tem, ele está morto. Então, você tem que se preocupar com quem está vivo. Então, é melhor ser qualquer coisa sem valor neste mundo vivo do que você tentar fazer alguma coisa depois que morre, porque na visão humana, né, aqui, daqueles que estão olhando para debaixo do sol, o importante é estar vivo. Então, esse texto, né, de hoje, ele é um alerta de como você está vivendo a vida. Aproveite a sua vida, né? E como você vai aproveitar a vida? Bagunçando ou aproveitar cada minuto da vida na presença de Deus? Sendo honesto, sendo uma pessoa decente, fazendo aquilo que é correto, sabe? E isso é viver a vida. Isso é viver a vida. E eu gosto de unir isso ao Sermão do Monte, quando Jesus falou sobre felicidade. Que felicidade está no ser, né? Só é feliz quem é. Então, se eu sei que eu sou humilde de espírito, manso, puro de coração, pacificador, então eu sei que sou feliz. Mesmo que eu não sinta felicidade, porque felicidade não se sente. Alegria você sente, prazer você sente, satisfação, realização, porque são emoções momentâneas, mas felicidade não está no sentimento. Felicidade está na mente. Eu sou feliz porque eu estou sendo misericordioso. E eu sei que eu serei, e Deus haverá de me tratar com misericórdia. Eu sei que eu sou puro de coração porque eu verei a Deus. Então, felicidade está na consciência, no saber, e não no sentir. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ao texto, tá certo? Eclesiastes 9, de 1 a 10. Olha o Zé Augusto aqui, ó. Na minha linguagem, versão revista e atualizada. Olha o Zé Augusto aqui, ó. Deveras, né? Na minha linguagem começa a palavra do Zé Augusto, deveras. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. O quê? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe, homem nenhum sabe. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede e acontece igualmente a todos os seres humanos. O mesmo acontece ao justo e também ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, né, a Deus, aqui é o religioso, né, como ao que não sacrifica nada a Deus. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. 2 pontos. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, existe esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos não sabem, aliás, os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos, na nossa visão humana, de quem está aqui embaixo, que não vê o que está acontecendo com os mortos, eles não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa aqui na Terra, né? Morreu, quem é morto não recebe recompensa nem prêmio aqui na Terra, né? Porque a sua memória está enterrada no esquecimento, para nós aqui da Terra. 6. O amor, ódio e inveja, para eles já receberam. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz aqui embaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo que te abençoa, né?
sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, aos quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que você se cansou tanto aqui debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque lá no além, para onde você vai, depois da morte, não existe obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bom, nesses 10 versículos, eu tenho alguns pontos para passar para os irmãos. Primeiramente, eu gostei da frase que ele começou falando, nas mãos de Deus. Se os irmãos quiserem grifar aí, ela é muito importante no versículo 1. Nas mãos de Deus. Então, ele está falando que os justos e os sábios, tá certo? Justos e os sábios, e tudo que eles fazem está guardado na mente de Deus. Deus sabe tudo o que eles fazem. Deus conta cada coisa que você faz, se você é justo e sábio. Porque na hora certa, lá, depois da morte, você receberá toda a sua recompensa. Mas não espere recompensas aqui na terra. Tá certo? Então, Deus lhe será justo. É aquela mesma coisa que o nosso Senhor Jesus ensinou, né? Tesouros no céu, né? Porque lá no céu, como é que você junta tesouro no céu? Sendo justo, sendo sábio, né? Adorando a Deus. E é isso que ele fala no versículo 1. E no futuro, Deus mostrará que estava no controle de todas as coisas. Isso é muito importante. Aqui, irmãos, no versículo 1, ele fala especialmente sobre os justos. Mas daqui a pouquinho, você vai ver que ele fala de duas pessoas. Aqueles que Deus vê que é justo e sábio, e aqueles que não são justos e nem sábios, né? Mas os justos, o texto está dizendo que Deus está vendo isso. Deus está olhando para eles. Eles estão nas mãos de Deus. Não será despercebido. Deus não esquecerá cada coisa, cada feito de uma pessoa justa e sábia. Segundo comentário importante. Ele diz aqui, nessa primeira parte do texto, sobre que igualmente acontecerá com todos. Ele diz aqui, nesses primeiros versículos, que coisas boas e coisas ruins acontecem com todos os seres humanos. Se você acha que, porque você é justo diante de Deus, porque você é um cristão, vai acontecer tudo de bom, isso está errado. Não foi isso que a Bíblia ensinou nem prometeu. Tá certo? Ao contrário. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos das palavras do Senhor Jesus. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E olha muito bem Deus nos céus olhando o seu Filho Jesus na terra, passando por coisas boas e ruins, e o Senhor estava de braços cruzados? Não. Deus estava sempre de braços estendidos e mostrando, né? Quando você voltar para mim, eu vou te dar todas as recompensas, né? O que o texto de Filipenses diz, né? Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, né? Toda língua confessará, né? Olha quanta glória o Senhor Jesus recebeu, né? E para nós também, quantas coisas maravilhosas o Senhor vai nos dar. Mas não espere isso aqui neste mundo, porque aqui neste mundo, bons e maus momentos são reservados para todos. Não se engane. Na nossa vida vem momentos bons e momentos ruins. Até na vida de um assassino, de um traficante, no assassino de um pecador, ele também tem bons e maus momentos. Tá certo? Isso é muito importante. Bom, não é que Deus, que essas coisas estão sem controle, que você vê tanta gente justa sofrendo, penando, e tanta gente ruim passando por coisas boas. Não é? Não é que está sem controle, mas é porque Deus não vai interferir. Deus não vai interferir nas decisões que os seres humanos tomam. Deus está olhando para todos, aqueles que são justos e bons, Deus está reservando, guardando tesouros para eles. Aqueles que são maus, impiedosos, arrogantes, que não se preocupam com Deus, tá certo?
eles terão também a sua recompensa por isso. Então, por que que Deus não age? Por que que Deus não interfere no mundo? Por que que Deus não impediu Hitler? Por que que Deus não impede o World Trade Center, sabe? Por que que Deus não impede atrocidades no mundo, uma criança sendo estuprada, queimada viva? Deus não interfere nas decisões humanas, mas isso não significa que ele está de braços cruzados. Porque o Senhor julgará esses poucos dias da terra de cada ser humano no ponto de vista eterno. Né? Deus não vai levar em consideração 100 anos que vivemos em comparação à eternidade. O Senhor apenas não interfere nas decisões humanas, que pode nos afetar como igreja, como cristãos. Nós pagamos os mesmos impostos, nós pegamos Covid, não é verdade? E Deus está lá, aguardando e vendo como cada pessoa está agindo, se ele está sendo justo diante da injustiça, com as oportunidades que ele tem, se ele está usando de sabedoria ou está ficando que nem um maluco nesse mundo, vivendo de qualquer jeito. Deus está olhando isso tudo. E Deus não vai interferir nas nossas decisões. Por isso, irmãos, que nós temos o Evangelho e a Bíblia, para tomarmos decisões sábias. Mesmo que seja contra a nossa vontade ou a vontade da carne, que nós tenhamos decisões sábias. Porque Deus não vai interferir nas suas decisões. É claro que Deus age no mundo através do Espírito Santo, através dos anjos. Eles lutam a nosso favor, tá certo? Nós sabemos que os demônios estão ao nosso derredor, entende? É claro que existe todo um trabalho de Deus, mas Deus ele não vai interferir nas suas decisões. Por isso, irmãos, na hora de decidirmos, que a gente decida de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Isso será muito importante. E aqui no texto ele diz bem claro. Muito bem. Terceiro ponto aqui para a gente comentar sobre o versículo de 1 a 10. Existe uma guerra aqui, ou uma comparação do versículo 1, que fala sobre os justos e sábios, com o versículo 3, que fala sobre os que são maus, tolos e agem por impulso. Olha que interessante. Vou ler o versículo 1 e depois eu vou pular para o 3 para vocês verem que ele está falando de dois tipos de pessoas. Aqueles que agradam a Deus e juntam tesouros no céu. E no versículo 3, aqueles que não guardam, só guardam tesouros na terra. Só estão preocupados com a terra. Aqueles que são sábios e aqueles que são totalmente tolos. Tá certo? Totalmente tolos. Vou ler aqui. Versículo 1 e depois pulo para o 3. Deveras me apliquei em todas as coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Aí vamos dar uma puladinha agora, que agora ele vai falar de outro tipo de pessoa. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do céu. Onde está o mal? Não está no cristão, naquele que serve a Deus, mas naqueles que não servem a Deus. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens, e deste tipo de homens, está cheio de maldade. Nele há desvarios, bagunças, sabe? Coisas malucas da cabeça. Está cheio de maldade. Enquanto eles vivem. Depois, eles estarão rumo aos mortos. Percebe a diferença? Né? Os puros receberão a bênção de Deus. No futuro, depois da morte. Os maus viverão neste mundo do jeito que eles decidirem, mas quando chegarem à morte, acabou para eles. Não tem vida eterna, não tem além. Né? Mas aqui na Terra acontecem coisas boas e ruins para os dois. Tá certo? Eu coloquei aqui, sirva, faça o melhor para os outros. Prazer físico está nos relacionamentos de amor verdadeiro. Por isso que ele falou aqui daquele homem que recebeu a porção de estar com a mulher que ele ama. Então, mesmo assim, entre os vivos e mortos, é muito importante que a gente entenda que aquilo que para o mundo é pecaminoso, aquilo que faz sem amor, né, não alcançará prazer.
só alcançará derrotas. Mas aqueles prazeres que o cristão, que o justo e o sábio têm na terra, ele é feito com amor e de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Esses são os pontos importantes do versículo de 1 a 10. Tá certo? Isso é muito importante. Giovanni, você pode... desculpa, Edivaldo, você pode ler para mim aí o comentário de alguém que fez, para eu continuar a partir para o versículo 12? O Neves, né, se colocou assim, nas mãos de Deus ou na mão da morte. Isso, perfeito, Neves, exatamente isso. E Jesus venceu a morte. Né? Vem até aquele hino na minha cabeça, né? Jesus ressuscitou, venceu a morte. Muito bom, Neves, obrigado. Versículo 11 e 12 é um versículozinho simples, né? Aqui, os dois versículos, mas eles trazem uma verdade tão importante, irmãos. Então, vamos lá. Versículos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol, aqui na terra, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão. Interessante relacionar sabedoria com pão, com alimento, né? Porque o sábio, ele procura viver, né, pela palavra de Deus e também com o necessário para a sua vida. Mas vamos voltar aqui. Nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim, se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Muito bem. Bom, irmãos, nem sempre competência, nem sempre sabedoria, nem sempre conhecimento vai trazer um bom resultado. Nem sempre. Lembre-se, vamos voltar para o que ele colocou aqui. Todos devem esperar momentos bons e momentos ruins. Mesmo aquele atleta que se preparou, que é considerado campeão, que em todos os exercícios ele sempre bate os recordes, não necessariamente não será ele que vai vencer as Olimpíadas com a medalha de ouro. Tá certo? Então, nem sempre fazer tudo que é certinho trará um bom resultado. Não desanime quando você fez tudo certo, mas o resultado não foi bom. Nem sempre tanto trabalho significa que você vai ter uma boa aposentadoria. Nem sempre tanto tratamento médico significa que você foi curado ou será curado. Essa vida aqui embaixo, irmãos e irmãs, a gente tem que se preparar para enfrentar essa vida, com tudo que vier, seja bom ou ruim, sempre dando em tudo graças a Deus e não permitindo que a esperança se vá. Eu já tive momentos na minha vida muito difíceis, porque estudei tanto, tantas formações, tanto estudo e bons empregos, eu nunca conseguia ter minha casa própria, nunca conseguia. Na verdade, até hoje não tenho, já tive lá atrás, mas precisei me desfazer, né? E eu sempre ficava me culpando, sabe? Mas por que eu não tinha isso? Por que eu não estou com a minha velhice com um pouquinho de melhor? Né? Por que aquela pessoa tem tanto, né? Tá numa aposentadoria boa, uma velhice segura e eu não? E a gente sempre fica... Tem gente que fica nesse sofrimento. Mas aí, irmãos, vamos tirar os olhos da terra, sabe? E olhar para o que ele disse aqui. Nem sempre você faz tudo certinho e dará um bom resultado. Mas não se entristeça, não. Nós temos uma morada no céu. A morte vai nos libertar de tanta pressão que esse mundo traz. Porque às vezes as próprias pessoas fazem tanta pressão. Eu me lembro muito bem que eu era consultor de uma empresa multinacional, né? Eu dava conselhos para os líderes, né? Nestlé, todo mundo conhece, né? Uma multinacional, tem no mundo todo. E interessante que um dos diretores de lá, ele uma vez virou para mim e falou assim: mas Sérgio, você dá aulas tão assim para todos os funcionários, né? Você está sempre encorajando todo mundo, sempre fazendo as coisas, mas assim, você sempre chega aqui com um carrinho pobrezinho, sempre assim com esse carrinho, você é uma pessoa que anda simples. Era para você estar milionário com as suas aulas, era para você viajar o mundo todo dando aula. E aí eu disse uma vez para ele: nem sempre, né? Nem sempre
saber significa sucesso, né? Porque o verdadeiro sucesso do homem, né, que teme a Deus, eu disse para ele, é o sono gostoso. A gente leu isso nos primeiros capítulos, né? Sucesso é o sono gostoso, né? Irmãos, não liguem muito não, a cidade aqui está em uma festa católica aí, de santos e tudo, então eles estão soltando fogos, passando carreata, por tudo quanto é lugar aqui. Mas Jesus nos chamou para fora, né? Então vamos continuar aqui. Então, irmãos, no versículo 11 e 12, ele quer dizer isso. Nem tudo depende só de você. Nada é 100% depende de você. Você pode fazer tudo certo, 99,9%, mas o acaso ou certas situações, elas vão acontecer para que não dê certo. Então, não se culpe porque você não consegue mesmo agindo certo. Se alegre, porque o que tem que dar certo mesmo é diante de Deus, irmãos. Não vivam frustrados, porque eu vivi frustrado muitos anos com alguns assuntos, como esse que eu acabei de compartilhar com os irmãos. Então, se você que está aqui com a gente hoje se sente frustrado por alguma coisa, porque você tentou, fez tudo certinho e não deu certo, nem sempre, tá certo? Nem sempre. Quem disse que ganhar certos prêmios aqui na Terra, quem disse que ter uma boa aposentadoria traz paz? Aquela pessoa que tem tudo na mão, que conquistou, que teve sorte, né? Sorte na Bíblia é uma palavra que aparece às vezes, né? Que significa variedade de bênção. Então, pode ser que uma pessoa outra ficou rico, assim, mas quem disse que ele tem paz? E às vezes, irmãos, nós desejamos coisas, a gente deseja tanto sem saber que peso que aquilo pode trazer para a gente. Tá certo? Então, aí é que entra o que Jesus nos ensinou sobre satisfação. Versículo 13 a 18 agora, mais uma vez, ele vai tocar no assunto sobre sabedoria. Vou ler aqui o versículo 13 só para dar um pontapé aqui nisso. Todavia vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Então, ele vai dar um exemplo aqui, tá certo? Muito cuidado, né? A revista, na linguagem de hoje, ela traz esse exemplo que ele vai dar distorcido, tá? A Bíblia, na versão linguagem de hoje, ela é uma linguagem muito interpretativa. Eu uso, tenho uma aqui, gosto de ajudar, ela vai me ajudar em algumas palavras, mas cuidado, porque ela, nessa história aqui, ela diz que uma coisa não aconteceu, que um jovem sábio não salvou a cidade porque as pessoas não davam valor para a sabedoria. Mas, de fato, o que as outras linguagens afirmam aqui é que este sábio salvou a cidade. E mesmo salvando a cidade, não foi lembrado depois, tá bom? Então, aqui ele conta uma história, né? Eu vou ler de novo só para clarear nossa mente. Houve numa pequena cidade, né, que havia poucos homens. Versículo 14, veio contra aquela cidade um grande rei, e ele cercou aquela cidade e levantou contra ela suas bandeiras, seus baluartes para conquistá-la. Mas esse rei encontrou nela um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade por sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre depois de um tempo. Então disse eu, né? Aí ele fala, bom, esse exemplo mostra o quanto vale a sabedoria, mas o mundo despreza a sabedoria. Mesmo que a sua sabedoria tenha feito alguma coisa tão boa, tão importante, mas não espere que as pessoas se lembrem. E o prêmio da sabedoria é diante de Deus. O aplauso, o like da sabedoria é dado por Deus. Então não espere ser reconhecido por sua sabedoria como prêmio neste mundo, porque as pessoas se esquecerão. E olha o que nós fazemos com o autor. Se for Salomão, o autor desse livro, olha só, a primeira coisa que a gente lembra de Salomão não é de tantos feitos maravilhosos de Salomão, mas lembramos sempre, né, de que ele caiu em desgraça, que ele tinha 1000 mulheres, etc, etc, etc. Né? Porque o ser humano despreza a sabedoria. Até nós achamos que a sabedoria isenta uma pessoa do erro. E não isenta, irmãos. Não isenta, principalmente quando as pessoas, por sabedoria, acumulam elogios, acumulam status e não tomam cuidado com isso. Ouvi de um irmão, acho que todos vocês já conheceram, o irmão Howard Norton, né?
ele foi o meu conselheiro durante um tempo, em algumas situações. E uma vez ele disse para mim, Sérgio, tá na hora de parar. Por causa de uma atividade que eu exercia para a igreja, por causa do status que aquilo trazia, por causa do reconhecimento de todas as outras coisas, né? E eu já estava 6 anos naquele projeto e ele falou para mim assim, Sérgio, cuida de você agora, se isola, vai para outro lugar, sabe? Entra no anonimato, sabe? Começa tudo de novo, volta para o pré-primário. E eu não fiz isso. Não dei ouvidos para aquele irmão. E algumas coisas me empurraram, né, para tanto sofrimento. E é isso aqui, sabe, irmãos? A sabedoria, ela não será lembrada mesmo que você faça o bem para alguém, entendeu? Esse é o mundo. E eu coloquei algumas coisas importantes aqui, que nesse mundo não se dá valor à sabedoria. Mesmo no mundo injusto, o sábio ainda se sai melhor. Nesse mundo em que acontecem coisas boas e ruins para todo mundo, nesse mundo o sábio ainda se sai melhor do que a grande maioria das pessoas, não é? Mesmo ajudando os outros. Agora, a recompensa de reconhecimento aqui na Terra, não. E esse capítulo, ele nos orienta e nos ajuda a enxergarmos de que, através da morte, é que nós teremos toda a recompensa merecida pelo Senhor Jesus Cristo, não por nós, mas dada de presente a todos nós. E mesmo que eu tenha me esquecido nos outros, mas eu quero me lembrar desse, já que a gente está mais perto do capítulo 12, ele está bem aqui na minha cara, né? Então eu quero ler o capítulo 12, versículo 13, para encerrar minha fala. De tudo isso que vocês estão ouvindo a cada aula, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus. E tremam, irmãos. E em segundo lugar, mesmo contra a sua vontade, obedeça os mandamentos do Senhor, porque esse é o nosso dever. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para o irmão Edivaldo para conduzir aí